Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais um dia, que o Senhor fez, que a gente possa se alegrar nele, Viver esse dia no amor, na paz e no ânimo, do Senhor Jesus. Que a gente possa viver satisfeito no Senhor, nos fortalecendo a cada dia, Estando cada vez mais firmes na presença do Senhor. Nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos. Nós vamos estudar hoje a segunda epístola, de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a introdução e vamos ver se a gente consegue chegar também até o capítulo 3. Quero ler com os irmãos o versículo 14 e 15 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Diz assim, versículo 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Amém? Vamos orar para que Deus esteja falando, aos nossos corações nessa manhã. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos dá, por mais esta oportunidade, Senhor, que temos de estudar, ó Deus, de meditar na Tua Palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos dê, ó Deus, sabedoria, nos dê entendimento, ó Deus, da Tua Palavra, Senhor. Nós te louvamos, te rendemos graças, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos louvar o Senhor.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. E vamos para o estudo. Amém? Estou empolgado com esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Estudo que fala muito aos corações, que treina muito os nossos corações, né? Para podermos viver como igreja, né? Essas duas epístolas de Paulo aos Coríntios, elas são bem interessantes e muito importantes, né? Vamos... A Paula já orou, já clamou por iluminação do Espírito Santo, então vamos ao estudo. Tá bom, irmãos? Abre sua Bíblia aí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e vamos à introdução desse estudo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Esse é o resumo de toda a carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que, independente da situação que estejamos vivendo, independente das lutas que estejamos vivendo, nós estamos sempre em triunfo. Porque o que já foi feito dá para a gente a estrutura do triunfo. Então, nós somos mais que vencedores, independente das lutas que venhamos passar, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? Independente de como que a gente, no momento da situação, enxergue a situação, a gente está em triunfo, né? Então o Senhor vai fazer algo em nós, para depois fazer algo através de nós, né? E com certeza essa frase vai nos ajudar muito na caminhada cristã. É mais importante o que Deus tem para fazer em nós, escutem isso, do que aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Então, fique atento a isso, né, para que a gente não coloque o carro na frente dos bois. O Senhor nos dá a visão de estarmos vivendo em triunfo, e através dessa consciência de estarmos já mais que vencedores, aí sim Ele vai manifestar em todo lugar a flagrância do seu conhecimento através de nós. Mas primeiro vai fazer em nós e depois através de nós. Então, não se cobre mais do que o Senhor se cobra, mas se coloque posicionado à disposição de amadurecer e de crescer para a glória de Deus, né? Mas o tempo é dele, o tempo da maturidade. Então, aquilo que é importante para a gente, né? Esse versículo, graças, porém, a Deus que em Cristo, né? Através dele, sempre, né? A ideia de constância nos conduz em triunfo por meio de nós, depois de estar em nós. Então, em todo lugar vai ser manifestado a flagrância, então, do seu conhecimento. Tudo tem relação com conhecimento, tudo tem relação com intimidade, tudo tem relação de estar com a lâmpada cheia de azeite, né? A parte mais importante da sua vida com Deus é a sua parte de encher a sua lâmpada com azeite. Não tem em nenhum tempo, em nenhum momento, nada que seja mais importante do que estar consciente daquilo que já foi feito por você na cruz do Calvário, e fortalecer esse conhecimento diário através de vida com Deus, vida devocional na presença do Senhor. Daí a gente perguntar: você já leu sua Bíblia hoje? Você já teve o seu tempo de lembrar que você está sendo conduzido em triunfo, né? E o Senhor vai encher a nossa lâmpada de azeite para que possamos aguardá-lo enquanto aguardamos o Senhor, sejamos santos dentro e fora da igreja. Então esse é o segredo de toda a vida espiritual, esse é o segredo do discipulado divino. O verdadeiro evangelho e a excelência do trabalho são comparados a um tesouro guardado em um recipiente sem qualquer atrativo externo, considerado frágil, mas que a beleza seja somente do tesouro que está depositado dentro dele, né? Então, é interessante a gente sempre saber, a gente ter a consciência de que o que está dentro da gente é mais importante do que a gente mesmo. E ele vai expressar isso diariamente para as pessoas que vão se relacionar conosco, né? A gente se relaciona com o Senhor e a gente acaba se relacionando com pessoas, e no relacionar-se com pessoas, elas vão sentir um cheiro de um tesouro, de um bom perfume que tem relação com o tesouro, né, que está dentro da gente e que acaba exalando pelos poros, né, acaba exalando no nosso relacionamento com pessoas, tá bom? Esse segundo epístola de Paulo aos Coríntios é muito empolgante, né? Ela fala do capítulo 1 ao 3 sobre o consolo, sobre o perdão, fala sobre a nova aliança. Depois ela fala sobre a gente ser um projeto de reconciliação, né? Porque nós temos dentro da gente um grande tesouro, mesmo a gente sendo vaso de barro, né? Somos ministros da reconciliação, capítulo 4 a 7.
a coisa prática, né, da consciência, do envolvimento. Mas o que vale mesmo dentro desse projeto, né, é aquilo que está dentro da gente. Nós somos vasos de barro com um tesouro gigante chamado Jesus Cristo, chamado graça. Né? Capítulo 8 a 10 fala como que isso é prático fora no nosso relacionamento da nova vida. E no capítulo 11 ao 13 fala do nosso amor ao Evangelho e a certeza da graça que é eficiente, suficiente e basta. Né? Então olha só que maravilha, né? A gente estudar, entender o consolo, o perdão e a nova aliança dada por Jesus também, né? Treinando a gente se posicionar agora dentro de um ministério, né? Viver uma vida com propósito, uma vida ministerial, né? Onde quer que a gente esteja plantado, na família que a gente está, na casa que a gente está, no bairro onde a gente mora, no trabalho onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente convive, a gente está com o propósito de glorificar o nome de Deus, de ser, né, um vaso de barro levando um tesouro maravilhoso, né, e vivendo uma vida em triunfo, onde quer que o Senhor tenha nos plantado. Né. Temos essa prática para uma nova vida aqui e depois essa certeza de que o Evangelho é o nosso alimento diário, né, e que isso traz para a gente a consciência de que aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário basta. E toda a nossa vida está relacionada nisso também. Né? A gente vai enxergar Paulo, né, trazendo conforto e desafios, né, trazendo conforto e desafios através dessa verdade que nós somos agora esses vasos, né, treinados para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Né? Segunda epístola diz assim, né, aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é o Senhor Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Né? A base existencial, né? As estruturas que nós temos é a consciência de que o Senhor Jesus desceu e o Senhor Jesus subiu, mas nos deixou a consciência, o Espírito morando em nós para que não sejamos iludidos, não sejamos enganados, né? Não sejamos confundidos, né, com os tesouros deste século. Né? O grande tesouro que está em nós é confirmado diariamente pelo Espírito Santo, que também está em nós, que já nos batizou, que já nos separou e agora nos coloca nessa caminhada, né, em triunfo junto com o Pai. Mas vamos à introdução de tudo isso. A introdução diz assim: a primeira carta de Paulo aos Coríntios certamente teve um efeito positivo no crescimento espiritual daquele povo, né, na primeira carta. No entanto, um grupo da igreja, né, os adversários, né, continuava irredutível em reconhecer a autoridade de Paulo e persistia neste pensamento de resistência, né, de serem adversários, né, de serem, vou usar o termo já de início, né, adversário, um termo do hebraico que foi traduzido como diabolos, né, que foi traduzido também como Satanás, os satanases dentro da igreja, resistindo à palavra, resistindo à figura de Paulo, né, e atrapalhando o crescimento da igreja. E Paulo agora tem que tratar com eles, tem que ensinar a igreja então a caminhar nos conceitos da graça, não nos conceitos filosóficos, humanistas, positivistas, né, pragmáticos daqueles homens que estavam dentro da igreja de Corinto. O fato de Paulo insistir na segunda carta sobre sua fé, sobre a autoridade do seu ministério, é um sinal de que a confiança dos coríntios nele não estava completamente restabelecida, até porque tinha oposição, tinha adversários dentro da igreja sempre falando contra Paulo. Assim que Paulo compreendeu que essa era a situação que prevalecia dentro da igreja de Corinto, e que por causa de outras ocupações não poderia realizar a terceira visita tão logo como pretendia, resolveu então escrever a segunda carta, poucos meses depois que escreveu a primeira carta, entre os anos 55 e 56, enquanto ainda estava lá na Macedônia. Podemos entender que seu propósito em escrever foi o de completar aquilo que havia iniciado, a fim de que quando chegasse pessoalmente então a Corinto, pudesse encontrar situações mais ou menos resolvidas por ali, né? Porque resolver as coisas por carta agora era muito complicado, né? Mas Paulo, ele envia a segunda carta tentando, né, consertar um pouquinho da situação, tentando consertar uma situação complicada, como a gente leu nos 16 capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? O desafio, ele estava mandando uma carta para uma igreja que não desejava. Paulo já era nessa igreja persona non grata, né? Para a igreja, para os adversários da igreja, o Satã, né, o adversário da igreja era Paulo. Mas Paulo agora estava mandando uma carta para que a igreja identificasse que os verdadeiros adversários dela estavam dentro dela. Como é que
era complicada essa carta para aquele contexto, né? Mas Paulo, ele estava resolvido, né? Primeiro ele manda a carta, né, para tratar os assuntos e depois ele pensa então em ir pessoalmente, né, para encarar essas crises doutrinárias que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Mais que qualquer outra carta, essa carta revela sentimentos de Paulo sobre si mesmo, sobre o seu apostolado e sobre o seu relacionamento com a igreja, conforme diz o capítulo 2, versículo 4, né? Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida, né? Então, uma igreja que ele amava, uma igreja que não o amava mais, né? Não no seu total, né? Mas uma igreja que era orientada a não amar o apóstolo Paulo, né? Os adversários de Paulo diziam, olha, Paulo não é mais necessário para a gente, Paulo traz confusão para a nossa mente, a verdade que ele prega não é a verdade que satisfaz o nosso contexto, então deixa Paulo de lado e vamos caminhar como igreja de Corinto, tá bom? Mas Paulo agora faz, no meio de tanto sofrimento e angústia de coração, estou escrevendo com muitas lágrimas, não para que vocês fiquem tristes, mas para que vocês saibam que eu amo vocês e tenho grande amor por vocês. Eu quero muito que vocês sejam edificados na consciência da graça divina, né? Conscientizados no amor divino, conscientizados que eu tenho um interesse grande pela vida de vocês, tá bom? Vamos caminhar. Mas esse relacionamento de amor de Paulo para com a igreja de Corinto não muda em nada a profundidade doutrinária e teológica característica de todas as suas cartas. Partindo de uma situação pessoal entre ele e a igreja de Corinto, Paulo registra assuntos tão importantes como, por exemplo, consolo em tempos de tribulação, a força de Deus por meio da fraqueza humana, o sofrimento pela causa da igreja e pela glória de Deus, a glória do ministério da nova aliança, os princípios cristãos de mordomia e amor, né? Interessante que, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da crise, né, Paulo está doutrinando a igreja. Mesmo sabendo que a igreja não tem tanto interesse mais por ele, ele manda também uma carta doutrinária para a igreja. Olha, existe consolo no meio da tribulação, né? É no meio da fraqueza humana que a gente é forte de verdade. Texto tão tradicional da segunda carta, que está lá no capítulo 12. A tua graça me basta, né? A graça me basta, porque mesmo no meio das lutas, né, eu estou sendo amadurecido, porque as lutas são fundamentais, são importantes para o nosso amadurecimento. Então não adianta repreender luta, né? Não adianta orar para a luta ir embora, né? Tem que orar para o aprendizado vir logo, né? E ele fala de sofrimento pela causa da igreja, pela glória de Deus, ele fala do ministério da nova aliança, ele fala dos princípios de ofertar, os princípios de mordomia, né? De oferta, de dízimos e ofertas dentro do contexto da igreja, né? Mesmo sendo tão perseguido agora pelos adversários da igreja, ele manda doutrinamento para a igreja sem dó, entendendo seu ministério apostólico, né? Porque a perseguição ela não enfraquece o ministério. A perseguição e as dúvidas que as pessoas lançam acerca de você tem que te manter firme no ministério. Então, fala sobre o consolo de Deus, fala sobre a força de Deus, o sofrimento pela causa da igreja, né, pela glória de Deus, fala do ministério da nova aliança, fala dos princípios de mordomia e amor. Qualquer outro pastor ou qualquer outra pessoa, né, na tribulação, de desprezo que a igreja de Corinto estava fazendo para o Paulo, deixaria essa igreja de lado, iria viver uma depressão, uma angústia, tirar férias de 2 meses, tirar um ano sabático, viver angustiado, né? Qualquer outro. Mas Paulo não, Paulo tem contato com Jesus, né? A gente está fazendo uma observação construtiva, né? Paulo tem um contato com o Senhor, então ele sabe, mesmo no meio da tristeza, né, que ele sabe que ele tem um ministério, ele tem uma causa, ele tem um propósito de vida, até o sofrimento e até o desprezo da igreja e até a atual conjuntura não tira ele do ministério santo que ele tem diante de Jesus, né? E Jesus dá base, dá suporte, dá estrutura para que Paulo continue doutrinando a sua igreja, para que Paulo continue tendo vida devocional, para que Paulo continue influenciando a igreja onde ele foi plantado, né, onde ele pode influenciar, mesmo sabendo que ele está sendo tão desprezado naquela igreja, né? Vamos lá. Em toda carta, ele mostra a sua visão de ministério apostólico. Ele é apóstolo e estabelece as bases sobre as quais o exerceu. A base fundamental é Cristo, irmão, o qual era o centro da sua pregação, e a convicção e certeza da segurança nele foi o que sustentou o seu ministério, que apesar das tribulações, foi sempre frutífero e vitorioso, né? Você não vai pegar Paulo reclamando, a igreja de Corinto não me ama mais, então agora eu não quero mais saber de nada. Não,
a igreja de Corinto não me ama, isso me dá uma angústia temporária, mas vamos lá. Vamos chegar junto com o ministério, né? E vamos fazer diferença com o ministério lá. E vamos ser bênção lá. Não é para desprezar aqueles que te desprezam, né? Não é para fugir dos seus adversários, né? É para fazer diferença, né? É para ser diferente, né? Para fazer diferença neste contexto, né? Importante que o Senhor nos colocou, né? Não é para ficar fugindo das situações de gente que te despreza, né? Vamos encarar e trabalhar, tá bom? Em resumo, irmãos, Paulo escreve a ação do Senhor no seu próprio treinamento. Trabalha questões teológicas com aplicações práticas, principalmente no que diz respeito aos propósitos de Deus no meio das tribulações, porque tudo é com propósito. Deus estava fazendo com que Paulo compreendesse a razão daquilo que estava acontecendo na sua vida. Isso é tão importante, isso é tão fundamental, né? Porque a gente precisa entender o tempo todo, né, que tudo que a gente está vivendo tem um propósito, e mesmo as várias tribulações também têm um propósito, né? O Senhor não manda tribulação para a gente desperdiçar, ou para a gente arrancar da vida da gente, ou para a gente arrancar da vida de alguém, né? Todas as tribulações têm um propósito de maturidade espiritual. Todas as tribulações têm o propósito de glorificar o nome do Senhor. Todas. Tudo é com propósito, ao ponto de Tiago dizer, né? Tiago capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança é a interação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Se não está conseguindo, pede sabedoria para Deus. Tudo é com propósito, né? Tudo é com propósito. Se a gente não está conseguindo passar pela luta, o joelho se dobra para a gente não dizer, Senhor, arranca essa luta. Deus não vai arrancar a luta. Mas para a gente dizer, Senhor, me dá sabedoria para amadurecer nessa tribulação. E isso que Paulo vai trabalhar no primeiro capítulo, né? Deus vai consolar você, não vai tirar você da tribulação. Deus vai consolar você na tribulação, para que, entendendo as boas mãos de Deus na tribulação, você seja agora informante de que Deus consola na tribulação, mas não tira ninguém da consolação, porque a consolação é treinamento de Deus para a maturidade do caráter, para que a gente entenda que em qualquer situação a gente está vivendo em triunfo, tá bom? Vamos caminhar. Para Paulo, em todo sofrimento havia consolo, e o consolo resultaria então em crescimento, perseverança e preservação dos santos. Olha o que Paulo diz, coisa linda em cima disso que a gente está falando, né, em termos de treinamento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Quem olha para a miséria do coração, miséria cardia, Pai da miséria cardia é o Senhor. Deus de toda o quê? Consolação. Quem é que conforta a gente? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê, irmãos? Qual é o propósito? Para podermos consolar quem? Os que estiverem em qualquer angústia. Qual angústia? Qualquer. Com quê? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo isso, irmãos, porque ele experimentou isso. Ninguém que não tenha experimentado isso consegue falar isso, irmãos. Deus é bendito, é Deus que olha para a misericórdia. Por isso que Jesus insiste tanto, né? Tá com crise, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, você e Jesus, conversem, né? Chorem, contemplem aí, contempla aí a consolação do único que tem poder de consolar, porque é onipotente, que é onisciente, está presente conosco para nos consolar e para nos confortar. O Senhor requer que a gente entenda esse consolo dEle e para que possamos viver para Ele, confortando então com essa informação. O Senhor nos conduz sempre em triunfo, independente da situação que estejamos vivendo. Olha que maravilha, Paulo já entender isso e levar a igreja à consciência disso. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Teremos tribulações? Teremos. Tenhamos bom ânimo. Ânimo é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo a gente vai entendendo, vai colocando no nosso coração na medida em que nós temos vida devocional, na medida que nós enchemos as nossas lâmpadas com azeite, o fruto do Espírito Santo vai brotando, vai sendo formado dentro do nosso coração para que ele seja prático nas nossas estruturas existenciais, na família, na igreja, na sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da família, fora da igreja, com os nossos relacionamentos, né? Naquilo que acontece no nosso dia a dia. A gente vai vivendo a consolação
que nós já vai consolando com a consolação com que nós mesmos já fomos contemplados por Deus. Então isso é um exercício de fé. Isso é um exercício devocional, né? Isso vai acontecendo e a gente vai glorificando o nome do Senhor, né? 4 verdades fundamentais aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira verdade: o consolo do Senhor é algo real, é algo prático para a nossa vida, que nos amadurece, nos ensina então a ajudar os outros. Curados sempre curam, doentes sempre adoentam. Jesus fez de nós novas criaturas, com novas perspectivas, né? Somos novas criaturas, fomos renovados. Gente renovado, renova. Gente que não é renovado, ele não renova ninguém. A graça do Senhor é eficiente o suficiente para o desenvolvimento da vida cristã. Quem tem graça, expande graça e vive o bom perfume da graça, né? Os cristãos precisam entender que são privilegiados, então eles podem ajudar os outros. E eles são privilegiados também quando ajudam os outros, né? Olha que interessante, né? Deus está formando o nosso caráter para que então compreendamos, né, o que já foi feito por nós e façamos diferença por causa daquilo que já foi feito em nós, né? O assunto é sempre o mesmo. Fomos justificados para viver a santificação e estamos indo para casa, né? Indo para o céu, tá bom? Vamos lá, Mariana, leia para a gente a participação da Alcino. A segunda carta serve como consolo. Paulo explica que ele e seus companheiros sofreram muito por lhes trazer consolação e salvação aos coríntios. Mas assim como Deus consolou Paulo, também consolaria os crentes de Coríntios quando sofressem por sua fé. Deus lhes daria a fortaleza que perdura. Isso é um estado de alma, uma consciência definitiva, né? É interessante a gente saber que o que foi feito por nós, o consolo de Deus que foi aplicado a nós, né, é uma consciência definitiva, né, e a gente vai alimentando essa consciência diariamente enquanto lemos, enquanto amadurecemos a consciência de Deus na nossa vida, né? Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, né? O projeto é, olha, eu quero tanto que vocês entendam o que foi feito por vocês, para que vocês vivam plenamente aquilo que foi feito para vocês, né? O que foi feito para mim na cruz do Calvário, que foi feito por você na cruz do Calvário, tem que trazer uma consciência definitiva, para que essa consciência definitiva liberte a nossa alma das angústias deste século, e a gente possa então, com a alma liberta, produzir libertação, com a alma consolada, produzir consolação, né? O que Paulo é o desafio de Paulo, né? Para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Os cristãos deveriam se sentir consolados, encorajados com o cuidado de Deus, mesmo em meio a tanto sofrimento, né? Capítulo 1, versículo 14 fala sobre isso, né? Quando ele desafia então a igreja a entender o consolo de Deus, a entender o projeto que o Senhor tem para eles, né? Logo após a saudação inicial, Paulo descreveu esse importante trecho de ação de graças, né? Em meio às tribulações, Paulo experimentou o consolo de Deus. Com essas palavras, ele enalteceu a bondade do Senhor e, ao mesmo tempo, estimulou os coríntios por meio de seu exemplo a suportarem perseguições com firmeza. Consolados, eles sempre vão consolar. Okay? Se a gente conseguir entender a presença de Deus no meio das perseguições e entender que Deus tem um projeto de maturidade, a gente entende o consolo dele e consoladores estão sempre consolando. As calúnias levantadas por pessoas, pelos adversários de dentro da igreja contra Paulo não eram nada perto do glorioso consolo que ele já havia recebido de Cristo Jesus, né? No mundo tereis irmãos perseguidores, né? Irmãos adversários, mas tem de bom ânimo. Né? Bom ânimo por causa do consolo que já foi oferecido, né, na cruz do Calvário. No mundo tereis aflições. Paulo suportou suas aflições com ânimo, com alegria. E essa intrepidez era devida ao sustento dado por Deus, um apoio que não se acabava, né? Então, Paulo está dizendo, olha, tem angústias, tem perseguições sim. Tem angústias e perseguições, sabe onde? Dentro da igreja de Corinto, da segunda carta de Paulo a Corinto. A gente arrisca dizer que 75% da igreja estava sendo dominada por adversários do ministério de Paulo. Para 75% da igreja de Corinto, né, que era já não olhava Paulo com bons olhos, né, Paulo era o Satanás da igreja. Agora Paulo chega para o que restou da igreja, os 25%, para fortalecê-los, para animá-los, né, para que eles possam então invadir a igreja novamente e trazer a consciência de que os verdadeiros satanases são aqueles que não administram os sacramentos, não administram a palavra em função do Cordeiro de Deus, em função de Jesus Cristo, né? Então é
é uma carta de guerra, né? É uma carta de guerra, né? Onde na mente daqueles que dominavam a igreja, né? Tinham Paulo como Satanás, e Paulo entrava, agora pulava dentro da igreja também, considerando esses adversários como Satanáses, como adversários, aqueles que separavam os diábolos, né? Aqueles que separavam o povo da doutrina verdadeira, da consciência verdadeira e da paz verdadeira que tem o Senhor Jesus Cristo, né? Então isso é uma guerra. Essa carta é uma carta de guerra, né? É uma carta bem difícil para que eles possam entender, né, que a verdade liberta, e a verdade do liberto traz libertação para aqueles que estão vivendo a mentira, né, aquilo que não traz o Senhor Jesus como centro de toda a realidade. Mas vamos caminhar. Paulo se referiu a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, e tinha razões para se expressar assim, pois não existe nenhuma bênção onde Cristo não está. Mas onde Cristo intervém como mediador, ali se acham presentes todas as misericórdias e consolações de Deus, e mais ainda está presente o seu amor paterno, a fonte de onde emanam todas as demais bênçãos, como diz Calvino ao comentar esse texto, tá bom? O entendimento correto acerca da pessoa de Jesus, o entendimento correto acerca da plenitude de Jesus, ela leva a visão correta e certa sobre também a sua paternidade, né? Porque o que a gente precisa entender nas lutas da igreja é que Jesus basta, né? Que Jesus é tudo que a gente precisa. O resultado deste relacionamento é a prática verdadeira da vida cristã em toda a sua amplitude. E a gente lembra de João capítulo 10, versículo 10, onde traz uma ideia bem interessante de luta, né? Porque o ladrão, né, aquele que não ensina a verdade, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas já Jesus, que ensina a verdade, que é a própria verdade, ele vem para que a gente tenha vida, e vida em abundância, em plenitude, né? Então, a gente tem sempre a palavra, né, que é a palavra da verdade aqui, que traz vida, traz conhecimento de Jesus, traz consciência da plenitude da pessoa de Jesus, da paternidade, da soberania de Jesus, né, que liberta o nosso coração para uma ação coerente de triunfo, né? Somos mais que vencedores, mas tem gente que não usa a palavra dentro dos aspectos de cristianismo, né? E cristocentrismo, né? Tem pessoas que pregam a palavra colocando o homem como senhor da história, o centro de todas as coisas, né? E trazem confusão, não trazem libertação, trazem prisão, trazem confusão para dentro da igreja. Então isso não traz plenitude. Esse é o ladrão que mata, que rouba, que destrói aquilo que já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o bom pastor que pagou o preço na cruz do Calvário para a gente desestruturar as nossas estruturas neste século, mas estruturar as nossas emoções, a nossa fé, a nossa consciência e certeza naquilo que já foi feito na cruz do Calvário. O Pai desceu, se tornou filho, o Filho nos libertou e nos tornou filhos, para que agora possamos olhar para o Pai, sermos plenos nele e caminhar para a eternidade. Qualquer informação que não seja essa é mentira, irmãos. Adversa à verdade. Adversário, palavra Satanás no hebraico, é satânica à verdade. É adversária à verdade. A palavra Satanás significa adversário, né? A igreja vai ter sempre adversário. A igreja de Corinto tinha adversário, gente pregando contra a verdade de Cristo. Mais da metade da igreja estava vivendo contra a verdade de Cristo, embora usasse o nome de Cristo. Como é que pode alguém ser tão adverso, satânico, né, à verdade de Cristo e ainda falar dele todo dia? Como é que uma igreja pode não viver a verdade de Deus, o consolo de Deus, a plenitude de Cristo, né, e achar que está vivendo para a glória dele, né? O resultado desse relacionamento é a prática verdadeira da vida cristã em toda a sua amplitude. Mesmo recebendo as aflições e humilhações, Paulo instruiu os coríntios, dizendo que a vitória que ele conquistou através do conforto divino foi também em favor deles. Paulo não vivia somente para si mesmo, jamais. Mas ele considerava que todas as bênçãos e consolações recebidas possibilitavam o auxílio a outras pessoas. Só que isso é automático, irmãos. Quando o Senhor nos abençoa, também nos convida a seguir o seu exemplo e sermos generosos também para com o nosso próximo. Isso também é automático. Uma vez que recebemos a consolação divina, estamos aptos para consolar os outros. Isso também é automático. Uma coisa sempre vai levar a outra. Quem é realizado no Senhor, ele está realizando a vontade do Senhor. Quem é consolado pelo
no Senhor, ele está sempre consolando. Quem é pleno no Senhor, ele está vivendo essa plenitude no seu dia a dia, vivendo essa plenitude dentro de casa, está vivendo essa plenitude no bairro onde ele foi inserido, está vivendo essa plenitude no trabalho, ele está vivendo um trabalho com propósito. Ele não vai trabalhar só para ganhar dinheiro, ele vai trabalhar para glorificar o nome de Jesus. Ele vai buscar sabedoria deste século, mas para usar e consagrar essa sabedoria para a glória de Deus. Você, o que você vai ser? Você é advogado para a glória de Deus, um advogado de Deus. O que você vai ser? Eu vou ser um médico para a glória de Deus. Eu vou ser um dentista para a glória de Deus. Eu vou lavar a rua, as ruas onde Deus me plantar para lavar a rua, para varrer a rua, para tirar o lixo da rua, para a glória de Deus. Eu vou fazer o meu papel para a glória de Deus, porque se a gente tem uma vocação, essa vocação tem que ser para a glória de Deus, senão ela é a nossa vaidade. Se a gente tem bens, tem que ser para a glória de Deus, senão ela se torna a nossa vaidade. Se a gente tem metas e sonhos e eles não são para a glória de Deus, isso se torna a nossa vaidade e daí dizer a nossa própria queda, a nossa frustração, a nossa angústia, a nossa depressão, o nosso estresse. Se a gente não vive para a glória de Deus, se a gente não é realizado para a glória de Deus, a gente não tem relacionamento sadio, a gente tem relacionamento doentio. E o Senhor Jesus manda a gente, ele fala que ele vai para o meio dos doentes como médico, né? Então, como médico, para levar cura para os doentes, né? Quando a gente vai para o meio dos doentes sem um propósito de cura, a gente é tão doente quanto os doentes com quem a gente convive. Se a gente não é remédio, se a gente não é analgésico, consolo, né, cura, terapia para as pessoas com quem nós convivemos, então nós temos a identidade de doentes também. Mais um doente no meio dos doentes, né? Porque o projeto é uma vida com propósito, uma vida firmada naquilo que já foi feito na graça de Deus, na cruz do Calvário, consolado por Ele, para vivermos para a glória dEle, onde Ele nos plantou, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja nas eventualidades do dia a dia, irmãos. Uma coisa leva a outra. Se eu sou realizado no Senhor, eu levo essa realização onde eu estou plantado. Isso é o desafio que Paulo faz para a carta também, para a segunda carta aos Coríntios. Então, o nosso sofrimento, ele não é um fim em si mesmo. Ele nem é fatalmente um abatimento na alma, nem sinal de maldição divina resultante do pecado. Isso tudo é baboseira teológica. Mas podemos entender que por meio do sofrimento é produzido em nossos corpos o morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste. Capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando o Senhor bate na gente, Ele está matando a gente para que Ele viva na gente. Quando Ele bate em alguns pontos específicos no nosso coração, Ele está tratando alguns pontos específicos da nossa vida para que esses pontos específicos também estejam morrendo, para que a vida de Cristo invada esses pontos que estão mortos no nosso coração. Estamos em treinamento. Sendo assim, as consolações e a vida de Cristo em nós nos impede de sermos esmagados pelas calamidades. Paulo avaliou a sua própria condição e entendeu que tudo aconteceu do jeito que aconteceu para que a confiança não estivesse depositada nele mesmo, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha a declaração de Paulo, presta atenção. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Ele está sendo bem, usando uma hipérbole aqui, né? A ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o contudo maravilhoso. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, né? O desespero vem quando a gente perde o chão, quando a gente não sabe o que fazer. E, meu irmão, quem disse que a gente sabe o que fazer? O consolo é sabermos que o Senhor nos conduz em triunfo, né? Que aquilo que Ele fez é a base da nossa respiração, aquilo que Ele fez é a base do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar, né? Nós estamos estruturados naquilo que foi feito por Jesus Cristo, né? Conforme o comentário de João Calvino, da Bíblia de Estudo de Genebra, Paulo pode estar se referindo neste texto aos acontecimentos registrados em Atos 19, versículo 23, um grande tumulto causado na cidade de Éfeso por causa da sua pregação, né, contra as crises, né, de Éfeso. Éfeso pregar em Éfeso é um grande desafio, irmãos, né? Você chegar no lugar onde a Mulher Maravilha, né, é a deusa, né, onde a Mulher Maravilha tem
um templo, né, todinho para ela, né? Onde a Diana dos Efésios tem um templo todinho para ela, você chegar e falar que tem alguém que é maior que a Diana dos Efésios, você está entrando numa confusão. Então, os satanases daquela época, os adversários de Paulo naquela época, os diabos, aqueles que não queriam se separar, né, do pensamento, né, grego, né, sobre Diana dos Efésios, que tinham Diana como uma grande realizadora. Pense que o templo de Diana, que agora me esqueci o nome, se as crianças aqui lembrarem o nome do templo de Diana, né, me ajudem aí. Ele era uma das grandes maravilhas do mundo passado, né? Esse templo era um lugar de muita, onde as pessoas iam, né? Onde as pessoas oravam, né? E as pessoas confiavam muito em Diana dos Efésios. Diana dos Efésios é a Mulher Maravilha que a gente tem aí, né? Pode falar alto, Mariana. Artemis. Artemis é o nome do templo lá. Hã? É o nome do templo. Que é a mesma coisa de Diana. Tá. Artemis, que é a mesma coisa de Diana, né? Templo de Artemis, né? Artemis, é isso? Tá bom, obrigado. Então, esse era um templo maravilhoso. Se você digitar aí, né, Templo de Diana dos Efésios, aí, você vai ver né, algumas fotos, né, algumas reconstruções, né, algumas ruínas, né? Então, a religião dos Efésios era muito grande, né? Então, pregar ali era realmente uma grande guerra espiritual. Olha aí, Efésios capítulo 6, né? Era se revestir mesmo para entrar no contexto de Efésios, e a igreja tinha uma igreja em Efésios, né? E imagina como que era a luta espiritual contra os adversários da igreja, que pregavam que o verdadeiro Deus era Diana, né? Enquanto a igreja pregava que o verdadeiro Deus era Jesus Cristo, né? Imagina a luta como era. Mas tem participação aí? Adriana colocou: Deus é maravilhoso e já fez tudo por nós. Busco forças. Então, maravilha, né? Adriana participando aí conosco, aí, nos ajudando também. Deus é maravilhoso, já fez tudo por nós, né? Então, já estamos caminhando no triunfo daquilo que já foi feito por nós. Isso é uma consciência que a gente não pode perder. Para não perder essa consciência, a gente tem que tomar um remedinho da consciência todos os dias, né? A gente tem meio Alzheimer espiritual. A gente se esquece daquilo que Jesus fez por nós todos os dias, né? Aí tem que ficar repetindo. Aí a gente repete. A gente repete primeiro para a gente mesmo, né? E depois que a gente repete para a gente mesmo, a gente vai repetindo para as pessoas, né? Se a gente é consolado diariamente por aquilo que consola de verdade, a gente consola de verdade aqueles que precisam ser consolados, que foram colocados perto da gente para a gente consolar. Entendeu isso? Mas como a Adriana disse, né? Bora buscar força para isso, né? Bora entender isso, bora colocar isso aqui na cachola, né? João Calvino, comentando esse texto, diz que nossa confiança em nós mesmos às vezes é tão grande que o nosso orgulho não se rende até que seja fortemente constrangido e reduzido a extremos, a fim de aprender a humildade. Nossa autoconfiança desagrada a Deus e Ele a confronta, derruba, põe no chão até corrigi-lo. É como se Jesus, né, estava com os adolescentes, né, e é como se Jesus estivesse perguntando de manhã para mim. Hoje de manhã eu estava orando, né, e aí eu lembrei dos adolescentes, né. Os adolescentes estão aí? Se manifestem aí para eu falar com vocês, para eu ouvi-los, né. Os adolescentes, Isabel, Mariana, Isabel não é mais, né. Mas a gente estudou ontem, achei lindo o estudo sobre a pergunta de Pedro, de Jesus para Pedro: Pedro, você me ama? E hoje de manhã, quando eu estava orando, eu ouvi Jesus perguntando: Edivaldo, você me ama? Ou você se ama? E eu falei assim: uau! Mas esse é o estudo dos adolescentes de ontem, né? Não é para eu orar isso, né? Mas eu ouvi, né, essa pergunta: você me ama? E eu disse para Jesus: Jesus, eu não sei te amar ainda, né? Bora buscar força, porque o Senhor é maravilhoso, já fez tudo por mim. Então bora buscar força. Me ajuda a te amar. E o discipulado, né, e o Senhor vai derrubar a gente, vai quebrar a gente um monte de vezes, porque a gente é vaidoso e é orgulhoso e a gente confia muito na carne, irmãos. A gente é muito carnal em termos de confiança. A gente confia naquilo que a gente pode fazer, né? Mas quando Deus põe a mão e humilha a gente, coloca a gente lá no chão e pisa na nossa cabeça, né, e a gente descobre, fala assim: não sei o que fazer. Aí ele fala assim: é isso aí. Não saiba o que fazer, porque bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito. E ser pobre de espírito é não saber o que fazer. Diariamente. Dizer: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a ler a Bíblia. Me ensina a me posicionar como pastor, como marido, como pai, como irmão, como amigo, como filho,
como cidadão, me ensina a pensar, me ensina a falar, me ensina a sentir, me ensina a lutar contra o pecado com todas as minhas forças, Senhor. Me ensina a te amar acima de qualquer amor. Me ensina a ser pleno, Deus, e me ensina a sentir o teu amor, a tua alegria, a tua paz, o teu ânimo, ter bons pensamentos, boas atitudes. Me ensina a ter fé, me ajuda a ter fé, me dá mansidão, me dá domínio próprio. Isso é diário. E o Senhor está perguntando para a gente: você me ama? Todo dia que a gente acorda, Ele está lançando a pergunta: você me ama? Você vai me amar nesse dia? E quando a gente vai dormir, a gente dobra o joelho para falar com Ele, fala assim: e aí, me amou? Vai me amar amanhã? A gente está no projeto, né? A gente está no projeto, né? O Senhor já fez tudo, né? Mas o nosso projeto de conscientização é diário, né? Por isso, nossa parte devocional é nos prostrarmos diante de Jesus diariamente, a ouvir os ensinamentos de Jesus diariamente. Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já se prostrou diante de Jesus para ouvir os ensinamentos? É engraçado que quando a gente pergunta para a pessoa: e aí, está tendo vida devocional? Você: estou orando. Você: meu irmão, orar sem ler a Bíblia? Você quer falar sem ouvir? Você quer só falar com Deus? Você não quer ouvir Deus? Deus tem muito mais para te ensinar do que você para ensinar para Ele. A gente quer dizer para Deus o que a gente precisa. A gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer na vida das outras pessoas. A gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer com a pandemia. A gente quer contar para Deus tudo o que Ele tem que fazer. Mas Ele está dizendo para a gente aqui: eu já fiz tudo. Confia em mim. Me adora. Confia em mim, conta para as pessoas que está tudo dominado, conta para as pessoas que eu sou onipotente, conta para as pessoas que fui eu que escrevi história, conta para as pessoas que eu estou junto com você, conta para as pessoas, consola as pessoas com a minha onipotência, com a minha onisciência e com a certeza de que eu estou com os meus filhos. Vai buscar os meus filhos. Mas a gente faz tudo diferente. A gente faz tudo dentro de uma carnalidade, dentro de um orgulho, dentro de uma vaidade. As nossas orações estão carregadas de vaidade e de orgulho. As nossas ações são carregadas de vaidade e de orgulho. Até a nossa adoração é carregada de vaidade e de orgulho, porque Deus é para mim e não sou eu que sou para Ele. E a gente acaba até chamando Deus de você, dizendo que Ele é meu camarada, é o meu gênio da lâmpada. Toda vez que eu esfrego a lâmpada, Ele faz tudo o que eu quero. Para com isso, irmãos. A gente está aqui para a glória de Deus e não aqui para Deus nos gloriar, né? É para a glória de Deus que a gente existe, irmãos. E a gente vai ser pleno e feliz quando a gente conseguir entender que isso é o mais importante. Jesus é o mais importante. Glorificar o nome dele é o mais importante. Entender a sua soberania é o mais importante. Entender a sua grandeza é o mais importante. Entender o amor dele para mim, por mim, ali na cruz do Calvário, me dá uma consciência maravilhosa para eu viver diferente, orando, tendo a intenção de amá-lo. Você me ama, sim, Senhor. Eu estou lutando muito para te amar muito mais, estou lutando muito para ser mais humilde, estou lutando muito para deixar essa autoconfiança carnal maldita que não te agrada e quero corrigi-la para a glória do teu nome, né? O crescimento e a perseverança fazem parte da vida da nova criatura, estão produzidos no aprendizado da dependência e submissão somente a Deus. Daí reaprenderemos diariamente sobre adorar, amar, confiar em Jesus, né? Amar Jesus, amar a sua palavra, amar a igreja, amar o nosso próximo, seja ele o nosso irmão, seja ele o nosso próximo lá fora da igreja, né? O poder de Deus é revelado por meio da fraqueza humana, né? A segunda parte aí, né? A excelência da vida e ministério de Paulo não estava nele mesmo, nos seus próprios esforços ou em seus próprios méritos. Ao contrário, ele declarou que tudo que ele fazia era devido unicamente à misericórdia, à misericórdia do Senhor, né? Então, olha só, Paulo confessar, né, que ele não usava da sua sabedoria, não usava da sua inteligência, mas usava da dependência, da misericórdia de Deus, é muito interessante, porque Paulo era muito sábio. Paulo era muito inteligente, né? Mas Paulo ele reaprende que tudo que Deus deu para ele era usado para a glória dele, mas não na força das suas mãos e não na força do seu intelecto, mas totalmente submisso ao Senhor. Completamente submisso ao Senhor. E aquilo que Paulo tinha de muito bom se torna uma luta que precisa ser consagrada a Deus para que ele possa usar aquilo que ele considerava muito bom para a glória de Deus. Nós somos para a glória de Deus. Então, o que Deus dá para a gente devolve para Ele, para que a gente saiba usar, então, para a glória dele. Okay? Por isso não havia desfalecimento, ou seja, desistência do dever. Antes, a certeza da misericórdia de Deus impulsionava o cumprimento fiel do seu chamado. E dizia assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia,
que nos foi feita, não desfalecemos, né? Então foi Deus que me colocou, é Deus que me mantém, é Deus que não deixa então eu desfalecer, mesmo tendo tanta oposição, mesmo tendo tanto adversário do ministério, né? Não vamos desfalecer, vamos ficar firmes. Ao falar desse assunto, Paulo mencionou que muitos pregavam outro evangelho, não firmado nas misericórdias de Deus, mas na autopromoção e egoísmo. Eles se tornaram os adversários da verdade, segundo João, capítulo 10, versículo 10 também. A verdade tem adversário, gente que prega autopromoção, egoísmo e antropocentrismo e vida onde Deus tem que obedecer tudo aquilo que você quer. Okay? No entanto, o verdadeiro evangelho e a excelência do trabalho são comparados a um tesouro guardado em um recipiente sem qualquer atrativo externo, considerado frágil, para que a beleza seja somente do tesouro que está dentro do vaso. O vaso é vaso de barro, né? O vaso não é um fim em si mesmo, né? Por mais intelectual sabe que ele seja, se ele não tiver o tesouro de Cristo dentro dele, ele é só vaidade, né? Ele é só uma personalidade que a gente acaba seguindo erroneamente, né? Porque a gente não foi chamado para seguir pessoas, né? Cultos a personalidades. A gente foi chamado para seguir a Cristo. Então, se o camarada, o gente boa lá, o pregador, ele está pregando os tesouros de Cristo, aleluia. Se ele é muito carismático, o cara é bom, junta gente, mas não está pregando o verdadeiro evangelho, está cheio de gente carismática por aí, né? Pregando a si mesmo, se autopromovendo de maneira egoísta, né? Mas não tem o tesouro de Cristo. Ele aprendeu movimentos psicológicos, aprendeu positivismo, aprendeu hipnose coletiva, né? E aí as pessoas ficam correndo atrás deles, né? Correndo atrás de pessoas e personalidades, né? Mas o ensino de Paulo é, gente, o tesouro é Cristo, né? Os vasos são de barro e ele se coloca dentro dos vasos de barro, né? Ele não quer se autopromover, ele não quer viver um egoísmo, ele quer pregar somente o verdadeiro evangelho. Mariana? Dona Marlene colocou: as cartas de Paulo são cartas abertas de Jesus para nossos corações, para nos confortar. O conforto, né, nos leva à ação, né? O conforto do tesouro que é Cristo nos leva a uma ação plena, uma ação feliz, né? Esse tesouro, o verdadeiro evangelho, transforma a tribulação em eterno peso de glória e direciona a visão e o entendimento para as coisas que são eternas. Por isso, em tudo somos atribulados, mas não se angustia não, irmãos. Perplexo, mas não desanima não. Perseguido, não estamos desamparados. Abatidos, mas não estamos destruídos. Faz parte, né? Essa oposição gostosa faz parte. As pessoas não concordarem com você no seu trabalho, na sua família, na escola, na igreja, faz parte a tribulação para que a gente se posicione, se estruture naquilo que é a verdade, o verdadeiro tesouro, né? Paulo vai dizer, somos atribulados, sim, mas não deixa a angústia te envolver, não. Tem tribulação, mas não deixa a angústia. Perplexidade, mas não desanima. Perseguição, mas você não está desamparado. Abatido, mas você não vai ser destruído. Ainda que alguém consiga matar você no abatimento, né? Você é salvo em Cristo Jesus, né? Você é do reino, você é da graça, né? Então a gente precisa se preocupar com tudo isso, né? Paulo vai dizer no capítulo 12, versículo 10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque então quando eu sou fraco, então, na verdade, eu sou forte. Interessante, né? Visão totalmente distorcida, contrária a que se é pregado um monte de lugar. Né? Eu sinto prazer nas fraquezas, né? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu entendo, né, que a minha dependência é totalmente de Jesus, então isso é a minha fortaleza, mesmo no meio da oposição, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio de tanta crise, né, irmãos? E faz bem a crise para o cristão, porque a crise amadurece o cristão, e Tiago fala isso
Jesus fala isso, a Bíblia toda fala isso, né? Quando eu fui atribulado, perseguido, eu fiquei mais firmado na palavra escrita de Deus. Se a gente ficar muito solto, a gente fica meio sem vergonha, e como a gente é carnal, a gente se prende, né? Então, na vitória, na pseudo-vitória deste século, e se esquece da verdadeira vitória na cruz do Calvário, né? Quando este século traz mais consciência de vitória do que a justificação, a gente já se perdeu. Quando a nossa esperança está neste século e não na justificação e não na cruz, a gente já se perdeu. A gente tem que dobrar o joelho e buscar de novo, né, a orientação da graça, porque a gente já entrou em desgraça. Então, esse mundo não tem um projeto para nós. O projeto nosso é Jesus Cristo eternamente, né? Vamos lá, Mariana, participe. Rosilene colocou: graça, simples assim. Quem colocou? Rosilene? Rosilene? Graça, é a graça, né? Não, deveria ser mais simples, né? Por isso que a gente precisa estar, como a gente é meio, tem Alzheimer espiritual, a gente precisa lembrar disso todo dia, né? É legal a gente depois, em casa, assim, deixa eu lembrar o que o pastor falou. Se você tiver interesse, você pede para a Raquel e ela te manda esses slides para você estudar em casa, né? Só que eu falo isso daqui, e aí eu vou falar, o pessoal não pede. O pessoal não pede, que legal, o pastor disponibiliza material. O pessoal não pede. Gente, a gente tem estudos maravilhosos na sexta-feira com os jovens, a gente tem estudos maravilhosos com os adolescentes, né? A gente tem estudos maravilhosos na quarta-feira, a gente tem estudos maravilhosos na escola dominical, a gente tem mensagens expositivas, né? Se não sobrar, né, o pastor pregando, tem um texto maravilhoso ali para a gente ler, né? Então a gente pode ficar colado naquilo que é Bíblia, naquilo que é ensino, né? Aproveita, meu irmão. A parte mais importante da nossa vida aqui na Terra é o que nós sugamos de conhecimento de Cristo Jesus. Então pede lá, tem como eu ter acesso a isso aí para eu estudar? Tem como você ter acesso a isso para você estudar, né? Então acesse, a gente também tem programa de rádio todo sábado de manhã, né? Vai lá, meu irmão, participa com a gente, vamos amadurecer, vamos crescer, né? O nome lá é Jesus no Controle. O que a gente faz lá? Lê João. A nova aliança, a nova vida e o ministério da reconciliação. Capítulo 3 ao 6. Né? Paulo descreveu a superioridade do Evangelho em relação ao Antigo Testamento, à lei de Moisés. Né? Superioridade explicativa, né? E vivida em Cristo. Né? O fato de que a glória de Deus estampada no rosto de Moisés já ia se dissipando quando ele descia do Monte Sinai, representa agora a natureza temporária do pacto mosaico. Agora estamos desvinculados à obediência da lei, da sua condenação, né, a ocorrência da lei, sua condenação. Mas assim como Moisés refletiu a glória passageira como novas criaturas, devemos refletir a glória maior, crescente e permanente da nova aliança, do novo pacto. Se alguém agora está em Cristo, é criatura renovada. Essa é a base para toda caminhada cristã. A nossa vida está firmada no fato de sermos feitos novas criaturas que vivem e não vivem mais para si mesmas, mas que vivem para Jesus. Olha o texto. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente vai chegar... Isso é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Né? Nós, agora, o Senhor está matando na gente aquilo que é velho, do velho homem, para que a gente possa viver o novo homem. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É graça, como a Rosi falou, né? É graça simples, mas é graça que precisa ser colocado no nosso dia a dia, né? Com a manifestação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, através da regeneração, do novo nascimento, a nossa vida é transformada. As coisas antigas já passaram, ou seja, as coisas que entram em contraste com a graça, que são resistentes à graça renovadora, as coisas que não fazem parte da regeneração, entram no processo de desvanecimento diário. Né? Jesus vai perguntar para a gente, ei, está me amando já? Já aprendeu a me amar? Você me ama? Você me ama? E diariamente a gente responde, Senhor, estou no processo. Né?
Estou no processo. Você me ama? Estou no processo. Você é santo mesmo? Sou. Está no processo? Estou no processo. E aquele que começou a boa obra em mim vai continuar o processo na minha vida. E essa é a mensagem de hoje à noite, né? Nós estamos no processo, né? Santos do Senhor vivendo no processo, vivendo na providência do Senhor e vivendo com propósito, né? PPP. Né? Estamos no processo, estamos debaixo da providência do Senhor para viver uma vida com propósito. Em Filipenses capítulo 1. Nem adiantei a mensagem, não preciso nem pregar mais de noite, hein? Está adiantado? Né? Como que são os santos do Senhor? Vivem no processo do Senhor, vivem na providência do Senhor e vivem no propósito do Senhor, né? Para a glória dele. Okay? E a pergunta é, você me ama? A pergunta diária para o nosso coração, e eu tenho certeza que você vai ouvir essa pergunta hoje à noite, quando você for orar, Jesus perguntando para você, vou usar o nome da Rose, que foi a última que participou aqui. Rose, você me ama? E ela vai dizer assim, a graça basta, Senhor, a graça é simples assim, e eu sei que o Senhor está me ensinando todos os dias a te amar mais. Aí, quando ela acordar amanhã cedo e for dobrar o joelho, o Senhor vai dizer, Rose, você aprendeu a me amar? Eu dizer, mas Senhor, eu estava dormindo. Assim, então, mas você vai procurar me amar mais nesse dia? E esse é o processo, irmãos. Esse é o processo de desvanecimento diário, né, onde a gente morre para si mesmo, né, e a gente passa a amar e viver para a glória de Jesus. Né? A oração boa, Senhor, me mata um pouco mais hoje e me dá mais consciência da tua vida em mim neste dia, para que eu possa participar do processo de desvanecimento diário. Muito bonito isso, né? Somos novas criaturas e através da santificação e da perseverança, este acontecimento interno se expressa em novas atitudes. E tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Ele nos deu agora o processo e o ministério de reconciliação. Sempre a sequência lógica e perfeita. Fomos reconciliados para reconciliar. Todo reconciliado vive o ministério da reconciliação. E todo aquele que não entendeu nada disso ainda, não vive nada disso ainda. Por isso que tem tanta crise dentro da igreja. Por isso que tem tanta crise no mundo. Por isso que tem tanta crise onde aqueles que deveriam ser reconciliados, viver o ministério da reconciliação, não estão vivendo o ministério de reconciliação porque não tem visão nenhuma de ministério de reconciliação, porque não tem visão nenhuma de reconciliação. E aí vira, irmãos, um caos onde o cosmos da graça já deveria estar explodindo dentro dos lugares onde habitam os cristãos. A graça é simples, irmãos. A graça é simples, a gente precisa viver para a glória do Senhor. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele, não acusando dos nossos pecados, e além disso nos fez embaixadores, mensageiros dessa reconciliação. É isso que devemos anunciar, que Deus em Cristo restabeleceu o acordo, a paz, nos deu nova vida. Não há outra mensagem, nem outro caminho. Olha a mensagem de hoje à noite. Estamos no processo, ao primeiro PI, debaixo da providência para viver com propósito, né? Estamos no processo. A frase para a mensagem de hoje à noite. Estamos no processo, debaixo da providência, para viver com propósito. Quem são os santos em Cristo Jesus da igreja de Filipenses? Aqueles que estão no processo, debaixo da providência, para viver uma vida com propósito. Não preciso nem ouvir a mensagem de hoje à noite, né? O resumo está aí. A pregação da reconciliação é um imenso privilégio e também uma grande responsabilidade que nos leva a uma atitude consciente e íntegra em relação à palavra que foi anunciada. Atitudes como não manter a comunhão, no sentido de dependência, de compartilhamento de decisões com incrédulos, ou seja, com as falsas pessoas que diziam ser cristãs, mas não viviam de modo digno do cristianismo e distorciam a vida no ministério da igreja. Né? Essa é a primeira atitude. Paulo está querendo que esses 75%, ao invés de influenciar os 25% de pessoas que ainda pensavam em Jesus como graça, né, pudesse então influenciar. Não era o time dos adversários, dos satanases contra o time de Paulo. Não, era gente influenciando com a verdade. Os 25% que sobraram na igreja deveriam influenciar aqueles que não tinham sido influenciados pela consolação e pela graça do Senhor Jesus Cristo. O problema era manter comunhão, e não influenciar esse povo. Manter comunhão, você... você não gosta de Paulo e de Jesus, mas não tem problema, eu gosto de você assim mesmo, então vamos viver junto, a gente é irmão, é amigo, a gente cresceu junto aqui, Então esses 75% iam influenciando esses 25%, ao invés desse 25% influenciar esses 75%. Então era importante ter consciência para conscientizar.
ser consolado para consolar, né? Viver o ministério da reconciliação para reconciliar aqueles que estavam se tornando joio dentro da igreja de Cristo, se tornando adversário dentro da igreja de Cristo. Também a liberalidade a ofertar com a compreensão de que tudo vem de Deus, né? Capítulo 8 e 9 fala sobre ofertar, deve ser sempre observado na nova criatura. A nova criatura, então, ela é um defensor do Evangelho, ele é um apologista do Evangelho e é generoso, né? Aí, duas coisas aí, capítulo 6, capítulo 6, 7, 8 e 9, né? Aquele que é de Jesus, ele é influenciador, ok? Influenciador espiritual, né? Não tem um influenciador digital, né? Agora tem um influenciador espiritual, aquele que tem consciência de quem é Cristo, tem consciência de quem ele é, transformado pela graça, ele influencia com a graça. E tem agora aquele que é influenciador, ele é generoso, né? Ele é generoso, ele é ofertante, né? Ele ama cuidar, ele ama ofertar, ele se dispõe e também disponibiliza tudo que ele tem para a glória de Deus, né? A falta de entendimento sobre a soberania do Senhor, sobre a onipotência de Jesus, sobre a onisciência de Jesus, infelizmente tem levado muitos cristãos ao desespero diante das diversas situações pelas quais precisam passar seus treinamentos. A segunda carta aos Coríntios mostra que a certeza da graça de Jesus ela tem que bastar, seja qual for a situação. Olha o texto. E para que não fosse soberbo com o tamanho das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E Satanás está de S minúsculo aí com propósito, mensageiro dos adversários, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte, né? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça sempre basta, porque o poder ele é aperfeiçoado na fraqueza, nas lutas, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que vou sentir prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque então, quando eu sinto prazer nas lutas, porque quando sou fraco, então na verdade é que eu sou forte de verdade. Está dada a mensagem aí que contraria a maioria da pregação das igrejas evangélicas, né? Eu vou me gloriar nas fraquezas, né? Eu vou sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estiver na perseguição, eu estou na luta, e quando eu estiver na luta, eu estou dobrado, e quando eu estiver dobrado, eu vou estar ouvindo Jesus perguntar, e aí, melhorou o seu amor? Melhorou o seu amor? Para que eu não seja soberbo, né? Porque é interessante como que ser o maior teólogo, né, do seu tempo, e talvez o maior teólogo de todos os tempos, né, Paulo, né? Ele corre o perigo da vaidade, da soberba, né? Qual soberba, né? Soberba do orgulho de saber mais de Deus que todo mundo possa saber, né? Por ter sido treinado lá no céu. Então Paulo ele tem a graça de Deus, ele tem as lutas do dia a dia para colocar ele no lugar dele. Ele tem até os seus adversários, né? Ele tem até as suas lutas na carne, né? Suas doenças, suas angústias, suas tribulações, para que ele possa ser esbofeteado, né? A fim de não se exaltar, mas glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo no meio das suas lutas, né? E depender de Jesus Cristo no meio das lutas, né? Você já percebeu que quanto mais luta você tem, mais de joelho você está? E quanto mais luta você tem, mais você clama a Jesus, Senhor, e me ensina a entender a luta para ter maturidade. Aí o capítulo 1 ao 3, né, que é a base de hoje, consolo, perdão e a nova aliança, que é a estrutura para o nosso estudo hoje, né? O consolo, né, do perdão e a gente viver agora a nova aliança, né, é a estrutura para a gente viver para a glória de Deus, né? E Paulo vai dizer assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre usa essa ideia aí, você já é triunfante, você já é vencedor, sempre vai nos conduzir em triunfo e por meio de nós sempre também vai manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que lindo, uma promessa até, né? A gente é consolado por Deus, a gente entende que tudo que foi feito para nós na cruz do Calvário, por isso nós tomamos a Santa Ceia na consciência da vitória, né? Se você não entendeu a vitória de Jesus, então você não precisa nem tomar a Santa Ceia, porque é a celebração da vitória plena, perfeita, absoluta de Jesus. Jesus ele não é meio vencedor, ele é totalmente vencedor, ele é mais que vencedor, e a gente não é mais ou menos vencedor, mais ou menos triunfante, a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já realizou tudo que a gente precisava para ser pleno. Então, graças a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. E agora,
realizando essa obra de consciência em nós, ele vai fazer o trabalho de consolo através de nós, né? Manifesta em todo lugar a flagrância, então, do seu conhecimento. É um cheiro maravilhoso que sai daqueles que estão conscientes daquilo que já foi feito para eles, neles, em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Ser conduzido em triunfo é um privilégio somente daqueles que receberam o consolo, que vivem o perdão e, portanto, podem perdoar. E daqueles que são conscientes da nova aliança que foi feita por Jesus. O triunfo dessa nova realidade, dessa realidade, não é uma circunstância que hoje existe e amanhã se acaba. Olha essa frase. O triunfo em Cristo é um estado de consciência. É uma consciência cheia de esperança, na misericórdia, na consolação eterna do Senhor Jesus Cristo, o eterno intercessor, o Espírito Santo intercessor, porque isso tem que ser definitivo. O triunfo em Cristo é um estado de consciência, é paz na alma, né? Aprendam de mim e encontrareis descanso para a alma, é alma descansada. E isso é fundamental para a gente viver a graça de Deus, né? Isso é fundamental para a gente entender que Jesus está no controle. Isso é fundamental para a gente entender que Jesus escreveu a história, que Ele dirige, né? É fundamental para a gente entender que Ele está conosco, nos treinando, para a gente não esquecer da sua paternidade, para a gente não esquecer do poder desse Pai maravilhoso, para a gente não se esquecer que a gente está aqui para glorificar o nome dEle, não para glorificar o nosso próprio nome, né? Para a gente entender a presença dEle lá na família, lá no trabalho, lá na escola, lá no trânsito, lá na pandemia, lá no mundo, em qualquer lugar do mundo, quem manda é Jesus Cristo, né? Para a gente não perder esse estado maravilhoso de consciência. O triunfo em Cristo é um estado de consciência. Talvez a gente tenha que orar, Senhor, me dá esse estado de consciência da tua vitória única, da sua onipotência única, da sua onisciência. Deus escreveu sozinho a história, Jesus é Deus, Ele escreveu sozinho a história. Ele é o Senhor que comanda a história, mas é o Senhor que está comigo para me treinar, para entender que quem manda na história é Ele. Como paizão que está comigo, né? Eu acho lindo quando o Felipe fala, Senhor Jesus, mostra o Pai. E isso nos basta, olha a palavra nos basta, né? O que basta para a gente? A gente saber que Jesus Cristo é o Pai. A gente saber que Jesus Cristo é o Onipotente. A gente saber que Jesus Cristo é quem escreveu a história. A gente saber que Jesus Cristo mora na gente através do Espírito Santo. A gente saber que Jesus Cristo já venceu o pecado, já venceu o diabo, já venceu os capetinhas, já algemou tudo lá no inferno, sei lá onde que é a cadeia deles, né? Mas está tudo amarradinho, né? A gente entender que Jesus Cristo nos posiciona agora para amadurecer a mente, né? Adorar em espírito e em verdade, combater a carne e nos alimentarmos de verdade. É a adoração de todo santo de Deus, né? Como que vive um adorador? Ele luta diariamente contra a sua carne para amar mais Jesus do que a sua carne, e ele fundamenta esse ensinamento na leitura da palavra. Está escrito lá, Jesus que ensinou, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, combatendo a carne, e o adorem em verdade, lendo a Bíblia. Quando? Todo dia. 1, 2, 3 vezes por dia. Quantas vezes você quiser. Essa é o triunfo, né, do cristão. O triunfo em Cristo é um estado de consciência. E a gente amadurece isso quando a gente está coladinho em Jesus Cristo, né? Capítulo 1, Paulo inicia sua segunda carta reafirmando seu ministério apostólico diante de uma igreja que em grande parte duvidava da autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para ele como apóstolo, né? Isso por causa dos adversários que a igreja tinha contra Paulo e contra a verdade escrita de Jesus, ok? Paulo está com Timóteo, o companheiro de trabalho, e escreve aos santos da igreja de Corinto e aos demais santos de toda a região da Caia. Paulo exalta o Senhor por causa da sua misericórdia e consolação concedidos ao apóstolo em todos os momentos pelos quais ele passou como proclamador do Evangelho da Graça. Alguns podiam pensar que Paulo estava desfalecido, cansado, estressado, deprimido, até mesmo por conta do desprezo de muitos cristãos de Corinto. No entanto, a consciência cristã de Paulo o conduzia a estar firme, independente da situação, pois o consolo e a disposição para continuar seu trabalho sempre veio do Senhor, somente do Senhor. Na caminhada cristã sempre teremos situações de treinamentos para enfrentarmos, sejam eles físicos, sejam emocionais, sejam sociais. O que aprendemos com Paulo neste texto é que o Deus de toda consolação tem um propósito muito bem definido para qualquer aflição dos seus filhos, né? A certeza da presença do Senhor em todo o tempo, muito próximo, muito real, muito verdadeiro em todos os momentos, nos fortalece, nos impulsiona a consolar os outros com essa informação. A presença do Senhor em todo o tempo, próximo, real, verdadeiro, em todos os momentos. Essa é a base da nossa consolação. Olha o comentário da Bíblia de Genebra.
Deus tem um propósito soberano, tanto nos nossos problemas, quanto no consolo que Ele nos dá em meio a esses problemas. Aqueles que já sentiram o consolo de Deus em tempo de provação podem esperar que Deus os colocará em contato com outros que estão passando por algum tipo de problema semelhante, para que eles também possam compartilhar o consolo que têm recebido de Deus. E essa é a grande função da comunhão dos santos. Olha que lindo, né? Você foi consolado por Deus, então você consola na informação de que o Senhor consola e que é assim mesmo. Mas que Ele continua presente, que Ele continua onipotente, que Ele continua onisciente e que Ele está treinando, né, tirando cada dia mais a nossa carnalidade para nos dar espiritualidade para viver para a glória do Seu nome que é santo. Os sofrimentos da vida do cristão servem para amadurecimento e para estreitamento da sua vida de intimidade com o Senhor. No Salmo 119, 71 diz assim, esse texto lindo, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Por quê? Porque eu aprendi os teus decretos. Sabe que esse é o resumo da ópera, né? Todas as vezes que Deus vai me colocar uma aflição, Ele vai me mostrar os decretos dele, vai me revelar através da intimidade, né, qual é a intenção, o propósito dele. Foi bom, a aflição. Olha, não fuja de aflição. Quando você estiver passando por uma luta, você não joga fora esse curso de maturidade espiritual chamado aflição. É Deus quem dá, é Ele quem vai te ofertar, Ele que vai te reduzir, Ele que vai mortificar a tua carne para que haja mais espiritualidade na sua vida. Foi bom, foi excelente eu ter passado pela aflição. O que aconteceu? Eu aprendi os teus decretos. Tem gente que a primeira coisa que faz quando vem as aflições é assim, repreende essa aflição, porque ela vem das trevas, ela não glorifica. Meu irmão, a Bíblia nunca ensinou isso. A aflição é para curtir cada momentinho dela junto com Jesus. Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com essa aflição, com esse treinamento? Não desperdice os treinamentos do Senhor, não desperdice. Dobra o joelho, fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Geralmente são os decretos do Senhor. Geralmente é alguma coisa bem interessante para que você aprenda a glorificar mais o nome de Jesus. Ao invés de ficar desesperado com as aflições, peça sabedoria a Deus. A gente se esquece de textos importantes, né, como o texto de Tiago 1, do versículo 2 ao 5, que o pastor fala quase todos os estudos, que o pastor fala em quase todas as mensagens. Vai continuar assim. Falando sobre ele, né? Tem por motivo de toda alegria passar por muitas aflições, treinamentos, né, discipulado, porque a gente está em crescimento espiritual e eles são um bom professor, é uma matéria boa que o Senhor dá para a gente amadurecer, ok? Aprendizado e crescimento são caminhos para o desenvolvimento cristão, que serão refletidos na vida de quem está passando e na vida dos que estão ao redor. Paulo fala aos coríntios que eles deveriam participar dos sofrimentos do apóstolo para que pudessem se alegrar com ele também no seu consolo. Isso é ser um corpo, irmãos. Assunto tratado no capítulo 12 da primeira carta, né? A comunhão dos santos, né? Tem esse projeto de animar os santos para que eles amadureçam. Olha o texto lindo, né? Olha o conteúdo desses textos, né? Versículo 7, capítulo 1. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, daqui a pouco chega a consolação. Parece gente seca, né? Ajudamos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Olha o conteúdo de oração. O conteúdo de oração não é para tirar da tribulação. O conteúdo da oração é que o aprendizado venha logo para então terminar a aflição. A gente não ora para que Deus tire as pessoas do treinamento. A gente deve orar para que as pessoas enxerguem o Senhor no treinamento, se enxerguem onde o Senhor está treinando a cada pessoa para que amadurecidas, né, estejam prontas para o próximo treinamento. Cruel? Cristianismo, puro e simples. Né? A nossa esperança, a nossa oração a respeito de vocês está firme, sabendo que como você está sofrendo, daqui a pouco vocês serão consolados e treinados e amadurecidos. Porque não tem sofrimento, não tem momento de luta que não seja para maturidade espiritual daqueles que estão sendo treinados. Isso é um bom conteúdo de oração. Ora por mim, oro, Senhor, alimenta teu filho, Senhor, com a consciência da tua presença e consola o teu filho no tempo que o Senhor planejou para que ela amadurecida te glorifique, te bendiga e te encontre na aflição. Porque quando a gente vai para o Vale da Sombra da Morte, tem uma pessoa lá.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Seu bordão e seu cajado é o meu consolo. A certeza do pastor, que tem o seu bordão, que tem o seu cajado, que está ali junto comigo para me proteger, para me treinar, para me amadurecer, tem que estar comigo no meio das lutas espirituais que eu vou passar, que são intransferíveis, né? E que eu preciso passar para amadurecer. Todos nós teremos tribulações, lutas, né, para amadurecer a consciência de Jesus e amadurecer a consciência de que Ele é o nosso Consolador, nosso Senhor, né, para que a gente, então, amadurecido pela graça, felizes, então, né, muito alegres com a graça, possamos, então, viver o ministério da reconciliação, viver o ministério da consolação dentro da igreja e da reconciliação, né, pregando também dentro da igreja e fora da igreja, para que as pessoas entendam quem é Jesus Cristo. Dentre as muitas situações que Paulo viveu, ele fala de uma ocorrida lá na Ásia, né, em Atos 19, onde Demétrio, que trabalhava com imagens da deusa Diana, né, grande luta de Paulo ali em Éfeso, causou um grande tumulto na cidade. Os perigos eram intensos, situações não estavam no controle de Paulo e seus amigos. Isso os levava a confiar somente em Deus. Olha o texto. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Não dá para confiar na gente, não dá para confiar na carne. E sempre confiar no Deus que ressuscita os mortos. Mesmo que seja para morrer no meio de uma luta intensa, né? Então vamos lá, vamos caminhar. Mas nem os perigos de morte, nem as fraquezas e tristezas poderiam tirar a glória de viver agora pela graça de Deus. Olha só o que diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de vida, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha a maturidade de Paulo neste texto, né? Alguém que tem grande conhecimento, grande sabedoria humana, que fala um tantão de línguas, que foi treinado por um grande filósofo, Gamaliel, na sua época, né? Paulo, que tinha consciência de toda a filosofia grega, tinha muitos conhecimentos na mente, tinha muita sabedoria, mas não usava nada disso, né? Não usava nada disso para a sua própria glória, mas tudo para a glória de Deus. Fala aí, Micael. Quando se sentiu pronto, faltava tanto. Foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Quando se sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem não compreender aquilo contra o que lutamos? Poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Errando e aprendendo, Banda Resgate. Muito bom, muito bom. A gente está sempre amadurecendo, né? Ao ponto de Paulo dizer, aquele que pensa que está em pé, aquele que pensa que está pronto, né? Aquele que se sente soberbo ao imaginar, isso não acontece mais comigo, eu já estou pronto nessa área. Meu irmão, você não está pronto não, meu irmão, você tá na dependência daquele que tem cuidado de você, né? Isso, não se exalte para não ser humilhado, né? Sempre se humilhe para ser exaltado, né? Sempre diga, olha, isso poderia acontecer comigo, eu não estou pronto, né? O Senhor está sempre me aprontando, né? O Senhor está sempre me preservando, né? O momento que a gente achar que a gente é alguma coisa sem Jesus, a gente vai cair. Né? Que aquele que pensa que está em pé vai cair, vai cair. Isso alguém entrou numa soberba, né? De vida, né? Eu sou o cara fundamental disso tudo, sem mim nada do que se faz seria, né? Isso é de Jesus, hein? É de Jesus, isso é da graça, não é da gente, né? A gente é dependente do Senhor, né? Nós somos dependentes espirituais de Jesus Cristo, diariamente. Ele vai dizer para a gente, você me ama ou você se ama? E a gente vai descobrir que a gente se ama demais, né? Até espiritualmente a gente se posiciona, se postura como se a gente dependesse somente da gente mesmo, né? Então isso é muito legal, né? Quando se sentiu pronto, faltava tanto. Foi duro de encarar. Quando a gente percebe, né, que Jesus soca o nariz da gente no chão, né? E ele arrasta o nariz e diz assim, você está pronto mesmo, sozinho? Eu assim, não, estou não. Tem condição nenhuma de viver sozinho, não tem condição espiritual nenhuma. Nem Paulo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu estudo, com toda a sua capacitação, né, sendo um poliglota, né, ele não se sentia pronto, senão dependente de Deus. Até no começo do ministério dele, ele se achava muito importante mesmo, mas depois o Senhor quebrou ele também, né, e essa quebrada, né, da igreja de Corinto foi muito importante para o ministério de Paulo. Alguém que não era admirado por mais da metade da igreja foi muito importante para Paulo. Muito importante. Porque ele era muito bom.
Ele era muito bom. Então ele entender que mesmo sendo bom, ele precisava muito de Jesus, né? Foi muito importante para o crescimento, maturidade espiritual de Paulo. Tá bom? Vamos caminhar. Sofrimentos têm propósito, né? Tem propósito de intimidade, que nos fazem ver a misericórdia e a consolação do Senhor. Eles também nos fazem enxergar que nada está em nossas mãos e que não controlamos o tempo e nem as coisas que acontecem somente no tempo que o Senhor planejou. Mas eles revelam a glória de viver a plenitude do Senhor e também nos tornam aptos para apresentar este caminho de crescimento através dos treinamentos para outros que estão vivendo a mesma situação. Os treinamentos de Paulo mostravam quanto ele era diferente dos falsos profetas, dos seus adversários, dos seus satanases, né, que estavam no meio dos cristãos. A sua palavra não era sabedoria humana, nem era uma palavra duvidosa. A partir do versículo 15, capítulo 1, Paulo explica que ele intentava ir até os Coríntios, mas não foi. E isso para os adversários dele, que procuravam erros em Paulo, foi o suficiente para acusá-lo de não ser uma pessoa confiável. Paulo realmente queria ir para ensinar e confirmar o que ele já havia ensinado anteriormente. No entanto, o texto do versículo 22 mostra que Paulo estava esperando um desenvolvimento da parte deles, uma reação da parte deles pela carta, para evitar confronto pessoal, que não levaria a nenhum crescimento. Aí Paulo diz assim, olha, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que só não fui, eu combinei ir, mas não fui, para poupar vocês, então não fui ainda a Corinto. Pensar melhor de Paulo foi visto por eles, pelos adversários, como covardia, e ele tem agora de se defender, dizendo que suas palavras estão fundamentadas no Senhor. Ora, determinando isso, terei, porventura, agido com leviandade, ou ao deliberar, caso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente sim ou não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo deu argumentos para os seus adversários por causa da sua piedade, né? O que Paulo está querendo fazer, Paulo mandou a carta, Paulo dizia, eu vou aí, e não foi. Aí seus adversários, está vendo? Ó, esse cara é um cara sem palavra, esse cara é um satanás, rapaz. Esse cara é um filho do diabo. Ele falou que vinha e não veio, é um covarde. Mas por que Paulo não foi? Paulo não foi porque Paulo achou que a carta que ele tinha mandado era eficiente o suficiente para colocar alguma coisa na cabeça deles. Foi bom Paulo não ter ido? Foi bom Paulo não ter ido. Eles reagiram a isso, brigaram com Paulo, os adversários de Paulo usaram isso como argumento contra ele? Usaram, irmãos. Quando as pessoas não gostam de alguém, tudo é argumento para usar contra essa pessoa. Quando você gosta de alguém, mesmo os defeitos você desconsidera, mas Paulo era, lembrando, uma persona não grata na igreja de Corinto. Então, quando ele fala assim, vou aí, e depois ele não vai, eles usam isso contra ele. Aí Paulo tem que falar assim, olha, terei porventura agido com leviandade ao deliberar, caso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim sim e não. Como Deus é fiel, a nossa palavra para você sempre não é sim e não, né? É uma palavra, né? Onde eu quero levar vocês à consciência do Pai, né? Então eles estavam usando isso contra Paulo agora. Paulo fundamenta a sua atitude na ação totalmente confiável de Cristo. É Ele é que cumpre todas as suas promessas, né? E se Paulo é o seu apóstolo, então as palavras de Paulo não podem ser duvidosas também. A gente vive num mundo de palavras duvidosas, cada um fala uma coisa, cada um interpreta do seu jeito, e tanto falatório acaba pondo em dúvida as atitudes dos cristãos, né? Parece que nos tornamos um pouco confiáveis, cheios de contradições. É necessário resgatar as verdades essenciais de Jesus, suas promessas e sua obra de salvação, que não é duvidosa, para que nossas palavras sejam coerentes, né? Para que nossas atitudes expressem verdadeiramente onde estamos firmados. Amigos, os nossos amigos sempre entendem. Adversários sempre contendem, mesmo com a piedade evidente de Paulo, né? Amigos sempre vão entender a gente, os adversários sempre vão contender, mesmo que você expresse uma piedade evidente, né? Paulo está explicando, gente, eu não fui porque estava esperando que vocês se conscientizassem. Você, não, você não foi porque você é um homem sem palavra. Tadinho de Paulo. Paulo continua no capítulo 2 agora a defender sua posição de não ir a Corinto naquele momento. Ele não queria resolver nada com tristeza, pois não era assim que as questões deveriam ser resolvidas no corpo de Cristo. Ainda mais porque Paulo amava aquela igreja. Capítulo 2, versículo 4. Algum problema havia acontecido entre Paulo e a igreja. Nos versículos 5 a 11 fala de uma situação que alguns dizem ser o caso do rapaz que tinha relacionamento sexual com a sua madrasta. Informando a Paulo e respondido na primeira carta, no capítulo 5, né, outros comentaristas afirmam que era alguma ofensa feita diretamente a Paulo e que a igreja de Corinto não o defendeu, né, deixaram Paulo aí como vilão, como adversário, né.
De uma forma ou de outra, Paulo estava orientando a igreja a perdoar para que a pessoa não ficasse sem participar da comunhão dos santos, da Santa Ceia lá, e assim sem receber o ensino para o seu crescimento. Olha o texto. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vocês. Então basta a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Né? Era uma situação da igreja, né? Talvez aquele menino que teve relacionamento sexual com a própria madrasta tenha se arrependido, né? E tenha pedido perdão, mas o pessoal... Aí Paulo está dizendo, gente, vamos perdoar o menino, ele está pedindo perdão, ele está demonstrando uma vida nova, está demonstrando uma situação renovada na vida dele, vamos recebê-lo. Vamos cuidar dele, né? Vamos perdoar o menino, confortá-lo, para que ele não seja consumido agora de excessiva tristeza, pelo que fogos que confirmeis com ele o vosso amor. Né? A atitude de perdão evitaria maiores problemas, pois impediria que aquele que cometeu o erro se afastasse. O perdão possibilitaria que a comunhão dos santos e o desenvolvimento do amor cristão tivessem um efeito prático, tanto para a igreja quanto para o pecador. Igreja em crescimento, pecador sendo perdoado e tratado, comunhão dos santos fundamentado em bom ensino, impediria os ataques dos adversários, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos irmãos. Esse era o combate constante também de Paulo e precisaria ser também o combate da igreja, para que Satanás, né, aqui não o elemento vencido na cruz do Calvário, né, mas os adversários da verdade não alcançassem vantagens sobre a igreja, pois eles não ignoravam os planejamentos, os desígnios desses adversários da igreja. Era uma guerra de ideias, uma guerra de pessoas adversárias ao ministério de Paulo, ao ministério de Timóteo, pessoas adversárias à verdade escrita de Deus. Então, o perdão, vamos ver como é que eles vão lidar com o perdão. O menino está pedindo perdão, e aí vamos ver como é que eles vão lidar com o perdão. Vamos ver o que Paulo fala de perdão, né? Então, tudo é um grande combate de ideias, né? Tem pessoas que pensam a Bíblia, tem pessoas que não pensam a Bíblia, tem pessoas que pensam contra a Bíblia, né? Quem pensa a Bíblia vai descobrir adversários contra a Bíblia. A gente tem ramificações aí de possibilidades de pensamento infinitos na mídia, né? Se você põe um assunto na internet hoje, você vai digitar um assunto na internet, quando você vê a quantidade de pensamento, escatologia, né? Perdão, investimento, amor, né? Guerra espiritual, você vai encontrar muitos pensamentos acerca de uma verdade que é única. Como é que a gente vai lidar com uma verdade que é única? Né? Vai ficar colado nela. Vamos conhecer a Bíblia, vamos ler os originais, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos ter mais gente para conhecer a Bíblia, para dar aula de Bíblia, para estudar o grego, o hebraico, né? Ver se, por exemplo, os termos, né? Esses termos, eu tenho trabalhado há um bom tempo os termos diabo, diácono, satanás, né? E a gente vê, né, que se a gente entende, né, que o sacrifício na cruz do Calvário, né, humilha, vence Satanás, se a gente entende que os pecados foram perdoados, a gente entende que os grandes adversários que a gente tem hoje são adversários de gente, de carne e osso, né? Principalmente a gente mesmo, né? O grande adversário que eu tenho se chama carne, né? E o outro adversário que eu tenho se chama ignorância bíblica. E o outro adversário que eu tenho é pessoas perto de mim que têm ignorância bíblica, né? Eu tenho que ficar defendendo, você tem que ficar defendendo a palavra escrita de Deus, né? Sendo consolado por Ele, sendo desafiado a Ele, né? A defender, né, os desígnios que são da graça, não os desígnios que são das trevas, né? Vivemos uma guerra de ideias, de pessoas adversárias ao ministério da palavra, né? É só ligar a televisão, é só ouvir música. Quantidade de música com letra adversária, que não tem base na palavra, a quantidade de mensagem com conteúdo adversário, a quantidade de estudo bíblico, né? Com conteúdo adversário, gente com bom nome, com conteúdo completamente adversário àquilo que é bíblico, aquilo que é a vitória do Cordeiro na cruz do Calvário, aquilo que é viver em triunfo, né? Falar de adversidades, falar de lutas, então, meu Deus, quanta coisa tem na mídia, né? Quanta adversidade, ideias adversárias tem na mídia, né? Então a gente tem que colar na Bíblia, irmão. Tem que colar na Bíblia, tem que estudar a Bíblia mesmo, tem que pegar os capítulos e destrinchar os capítulos, estudar capítulo por capítulo, para que a gente não fique vendido, né, aos pensamentos de pessoas que não estão com vontade de defender a verdade escrita, né? Paulo continua falando do seu roteiro de viagem, sua chegada em Troade, onde deveria encontrar Tito, qual traria a ele notícias sobre os coríntios, né? A preocupação de Paulo com a igreja era muito clara.
Eles eram seus filhos na fé e não estavam indo bem na sua vida espiritual. Tito não estava em Troade e Paulo seguiu para Macedônia, mas seu coração estava lá em Corinto. Como igreja, temos procurado com zelo ajudar no crescimento espiritual dos irmãos. Temos contribuído com palavras e atitudes para o amadurecimento espiritual dos outros membros da igreja? Ou será que temos visto muitos se envolverem com doutrinas estranhas, né? Ou vivendo sem profundidade nenhuma e não fazemos nada para os ajudar? Não amadurecer é um posicionamento de adversário, irmãos. É deixar-se levar por pensamentos adversários. A igreja é um ambiente de ensino da palavra. Quem chega nela precisa ouvir a palavra, ser cercado pela palavra, envolvido pela palavra de maneira muito profunda, para que ele cresça, desenvolva. Não crescer é doentio, já é um posicionamento complicado a ser amadurecido negativamente dentro da igreja. Ministério joio dos adversários de tudo. E olha, isso é interessante, irmãos, tem adeptos, né? Quando a gente não cresce, a gente fica doente, e isso acaba se tornando um posicionamento complicado, né? E a gente precisa ser, que acaba amadurecendo negativamente dentro da igreja. Aí acaba criando ministério joio dos adversários de tudo. E acredita que tem adepto isso? Será que a gente faz parte do ministério, né, joia dos adversários da mentira? Ou a gente faz parte do ministério joio dos adversários de tudo? Né? De tudo que seja verdade. Tudo tem adepto, né? Por isso que tem a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, porque estava cheio de adeptos defendendo as mentiras adversárias a Paulo, adversárias a Cristo, adversárias ao conhecimento bíblico, né? Estava lá, tudo inserido, né? Mais da metade da igreja de Corinto estava vivendo uma grande mentira. E Paulo tem que escrever a verdade e eles têm que questionar a verdade. Eles são adversários da verdade, são adversários de Paulo, são adversários ao apostolado de Paulo, são adversários à verdade de Cristo, mesmo usando o nome de Cristo, né, para cultuar e fazer tudo que eles achavam que era certo dentro da igreja. O ministério de Paulo, Paulo retoma o assunto sobre seu ministério, não para de falar de si mesmo, mas para afirmar que mesmo em meio a tantas lutas contra as heresias, contra a imoralidade, contra a negligência espiritual, Cristo sempre conduz seus filhos adoradores e proclamadores em triunfo, né? Mesmo no meio da luta. Graças, porém, o texto, né, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, também nos que vão se perder. Para com estes, cheiro de morte, os que vão se perder para a morte, mas para aqueles que são salvos, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, olha a palavra aí, os adversários, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa é a luta. Essa é a luta. O combate de ensinar a verdade, né, e descobrir que tem gente que está mercadejando a verdade. Né? Os ensinadores da verdade e os ensinadores da mentira, mesmo usando a palavra escrita de Deus. Né? São adversários, né, são satanases, né, e esses satanás são citados na Bíblia agora, no Novo Testamento, principalmente por Paulo, como diabos, como satanases, como gente que mercadeja a palavra de Deus. Pode olhar o contexto, todas as vezes que cita no Novo Testamento o satanás ou o diabo, né, são pessoas mercadejando a palavra escrita de Deus, são seres humanos, são pessoas mercadejando a palavra de Deus. Né? Mas a gente, em Cristo, vamos falar da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Né? Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos mensageiros da graça divina. Né? Nós somos aqueles que já vencemos, já estamos triunfantes na consciência e agora proclamamos as verdades de Cristo, né? Com sinceridade, vivendo e enviados para a glória de Deus pelo próprio Cristo. Calvino diz assim sobre isso, irmãos: o triunfo era este, que através de Paulo Deus estava poderosa e gloriosamente em ação, enchendo o mundo com a flagrância saudável da sua graça. E por meio da sua doutrina, Paulo conduziria alguns ao conhecimento de Cristo. Disso aprendemos que a única maneira de fazermos progresso seguro é deixar-se atrair pela suave flagrância de Cristo, de modo a desejá-lo tanto que demos a Deus, então, as fascinações deste mundo doido. Olha aí, Calvino fazendo comentário desse texto aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, sobre sermos o bom perfume de Cristo. Né? Jesus pagou o preço para que então a gente pague preço
e exale esse conhecimento como vasos de barro, mas trazendo um tesouro valioso que é Ele. Teremos adversários, muitos adversários, muita gente para falar um monte de mentira, até gente dentro da igreja, né, deixando-se conduzir pela carne, né, defendendo mais a mentira do que a verdade, né? Gente fora da igreja, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, tem muita gente que não está afim da verdade. Tem um monte de gente mercadejando a palavra da verdade. São os diabos, os satanás, depois que o Satanás original foi vencido na cruz, depois que os demônios foram amarrados ali na cruz do Calvário, os diabos e satanás são aqueles desabençoados que ficam pregando e mercadejando uma palavra que não tem como essência o triunfo de Cristo, né? E a vitória dele na cruz do Calvário e a verdadeira vida em Cristo Jesus. Aspirar o bom perfume, ser o bom perfume é o caminho do discipulado diário para os filhos do Senhor. Absorver a fragrância do conhecimento de Cristo e exalar na vida dos eleitos, ajudando-os na caminhada cristã. Os que não são de Cristo não entendem esse bom perfume e se contentam com qualquer aroma falso de vida. Os filhos ouvem a palavra, sentem um bom perfume e, à medida que vão amadurecendo, irão espalhar esse cheiro de vida ao proclamar e viver o Evangelho. Aí a pergunta: quem é suficiente para isso? Aqueles a quem o Senhor chamou, aqueles que dependem dele, que não inventam suas próprias crenças, que não mercadejam a palavra, suas próprias deduções, mas buscam seu alimento diário na palavra para ter o que compartilhar diariamente. Paulo insiste em falar que ele e seus amigos não são como tantos outros, já naquela época, que comerciam a palavra, que pensam somente no próprio conforto, aqui e agora, imediatistas, na recompensa neste mundo, e desprezam o fato da palavra ser do Senhor e também somente sobre o Senhor. Todo o treinamento da igreja está fundamentado na base sólida da palavra escrita, de Jesus. Sem ela, tudo se torna inútil, tudo se torna passageiro, tudo se torna vazio. Vamos fechar? Aplicação? Fomos consolados então para consolar. Quem é consolado por Jesus e recebe da sua graça e misericórdia está apto para consolar outros. Está pronto para novos desafios, novos treinamentos, pois tem a certeza que desfrutará sempre da presença do Pai e da misericórdia de toda a consolação. Essa graça tão doce do Senhor impulsiona a adoração e o envolvimento com a sua igreja. A caminhada cristã é marcada por constantes desafios, talvez desafios diários e crescimentos, os quais vão trazendo maturidade para que os verdadeiros cristãos se posicionem e defendam a fé diante de falsos profetas, de adversários, de diabos, satanases e mestres, adversários da verdade, até dentro da própria igreja, os famosos joios. Somente as verdades da palavra nos fazem seguir a caminhada em triunfo, trazendo cheio de vida e nos fazendo transbordar este bom perfume. Tá bom? Esse cheio aí é cheiro. Somente as verdades da palavra nos fazem seguir a caminhada em triunfo, trazendo cheiro de vida e nos fazendo então transbordar este maravilhoso perfume de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos, cheios do Espírito Santo, cheios de graça, viver para a glória de Deus, glorificando o Senhor, entendendo a consolação e sendo consoladores para a glória de Deus, não mercadejando a palavra de Deus, não dando ouvido para os adversários, mas combatendo os adversários com a verdade escrita de Deus. Que Jesus nos use. Oremos. Aproveita-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, nos ensina do seu consolo diário, nos posiciona, Pai, como plenos e felizes, ó Pai, triunfantes, como bons perfumes de Cristo, consolando, Senhor, o teu povo, sendo, Pai, consolo de graça na vida daqueles, ó Pai, que o Senhor colocou perto de nós. Oramos, ó Pai, para sermos usados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Vai tirando tudo que é carnal do nosso coração e nos enche de espiritual, para que possamos te amar todos os dias. E quando o Senhor nos perguntar: Edivaldo, você me ama? Que eu possa responder: Senhor, estou no aprendizado, estou no processo, dentro da sua providência, Deus, vivendo para a glória do teu nome, com o propósito de te amar, te glorificar e te bendizer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para ele
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe muito sua vida.